A depressão é um dos distúrbios mentais mais comuns que encontramos na sociedade atual, e é uma realidade que pode afetar qualquer um de nós em qualquer momento da vida. Não importa a idade, a classe social ou a cultura. Todos nós somos suscetíveis a sentir a dor emocional que a depressão traz. Embora seja verdade que muitos de nós vivenciamos episódios de tristeza e desânimo, a maioria felizmente não experimenta a intensidade e a persistência da depressão clínica, que pode se tornar uma sombra opressora em nosso dia a dia. Este estado emocional muitas vezes não surge do nada, é frequentemente desencadeado por fatores externos que podem ser profundamente impactantes. Por exemplo, o término de um relacionamento amoroso pode deixar um vazio imenso e doloroso. A perda de um emprego não afeta apenas a nossa estabilidade financeira, mas também pode abalar a nossa autoestima e a percepção que temos de nós mesmos. Outras situações, como dificuldades financeiras que parecem intermináveis, podem criar um ciclo de estresse que se alimenta da nossa insegurança. E, é claro, a morte de um ente querido é uma das experiências mais devastadoras que podemos enfrentar, deixando uma marca em nosso emocional. Mas não são apenas as situações externas que podem contribuir para o surgimento da depressão. Em muitos casos, a depressão pode ser atribuída a desequilíbrios químicos no cérebro, que são completos e muitas vezes pouco compreendidos. Esses desequilíbrios podem ser intrínsecos ao funcionamento do nosso cérebro ou podem surgir como consequência de outras condições médicas que afetaram a saúde mental. Por exemplo, condições como hipotireoidismo, anemia e deficiências nutricionais podem estar ligadas à manifestação de sintomas depressivos. Distinguir entre uma tristeza natural e a depressão pode ser um desafio. Às vezes, podemos nos encontrar em meio a uma neblina emocional, sem saber exatamente quando a tristeza, o desânimo ou o vazio se tornam tão intensos e persistentes que já não conseguimos lidar com eles sozinhos. Quando essa sensação de desespero se torna constante, é vital reconhecer que precisamos de ajuda. Não há vergonha em buscar apoio. Na verdade, é um passo corajoso e importante em direção à recuperação. Os sintomas da depressão podem variar amplamente, mas alguns sentimentos são bastante comuns. Muitas pessoas que enfrentam a depressão se sentem inadequadas, lutando com a sensação de que não são boas o suficiente. A solidão pode se tornar uma companheira constante, levando a um desespero profundo que parece não ter fim. Isso frequentemente se reflete em uma falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas, seja em ambientes de trabalho ou nas relações pessoais que uma vez trouxeram alegria. Além dos aspectos emocionais, a depressão pode trazer consigo uma série de sintomas físicos que muitas vezes são ignorados ou minimizados. Problemas de concentração podem dificultar até mesmo as tarefas mais simples do dia a dia, enquanto a perda de energia pode fazer com que até mesmo sair da cama se torne um esforço monumental. Algumas pessoas também podem experimentar sintomas físicos, como dores inexplicáveis e alterações no apetite, que podem resultar em ganho ou perca de peso. Essa conexão entre o corpo e a mente é um aspecto crítico da depressão que merece atenção. Reconhecer esses sintomas e buscar ajuda é um passo crucial. Conversar com um profissional de saúde mental pode abrir as portas para um tratamento eficaz e adaptado às suas necessidades. Afinal, a depressão é uma condição tratável e muitas pessoas conseguem encontrar alívio e recuperar o controle de suas vidas. O que diz a medicina tradicional? Quando falamos sobre as opiniões dos médicos em relação às terapias alternativas, é interessante notar que, em geral, muitos profissionais da saúde não têm uma postura contrária a esses métodos. Na verdade, a maioria deles acredita que essas abordagens naturais podem ser válidas, mas ressaltam a importância de que seja sempre acompanhada por tratamentos médicos e psicológicos convencionais. Por exemplo,
Em casos de depressão leve, é bastante comum que os médicos optem por receitar tranquilizantes ou antidepressivos, mas geralmente por um curto período, apenas o suficiente para ajudar a estabilizar o paciente. Isso porque, em muitas situações, uma intervenção mais rápida pode ajudar a evitar que a situação se agrave. No entanto, em casos de depressão mais severa, a abordagem pode ser um pouco diferente. Nesses casos, os médicos costumam recomendar um tratamento com antidepressivos que pode durar várias semanas ou até meses. Essa continuidade no tratamento é fundamental, pois permite um acompanhamento mais próximo da evolução do quadro e ajustes na medicação, se necessário. É importante destacar que, quando se trata de depressão que envolve intenções suicidas, a situação é sempre tratada com a seriedade que ela merece. Nesse contexto, a intervenção médica deve ser imediata e contínua, pois a saúde mental é uma questão delicada que não pode ser ignorada. A combinação de cuidados médicos e terapias complementares pode oferecer um suporte mais robusto e eficaz para quem está enfrentando esse tipo de desafio. O que dizem as medicinas alternativas? Dentro da medicina natural, os naturopatas frequentemente recomendam o uso de doses elevadas de complexo B como uma estratégia para combater a depressão. Entre as vitaminas desse complexo, a vitamina B6 se destaca, especialmente para aquelas mulheres que enfrentam oscilações de humor ligadas a questões menstruais. Para aquelas que acreditam que a depressão foi desencadeada pela menopausa, é comum que alguns terapeutas sugiram a terapia de substituição hormonal como uma opção a ser considerada. Quando falamos de remédios naturais, as plantas medicinais também desempenham um papel importante. Acredita-se que consumir de 1 a 2 xícaras de chá de marapuama ou de catuaba pode realmente ajudar a melhorar a disposição e o bem-estar geral. Outra combinação interessante é tomar uma xícara de chá quente de alecrim, adicionando uma pitada de valeriana, que é conhecida por suas propriedades relaxantes. Para quem busca um tônico para acalmar os nervos, uma infusão feita com 4 ou 5 florzinhas de alfazema, adoçada com mel a gosto, é uma ótima recomendação. Existem outros tratamentos que vamos citar como opções viáveis também. Homeopatia. Quando as crises de depressão se tornam frequentes ou intensas, é aconselhável consultar um homeopata. Para aqueles momentos em que a pessoa se sente ansiosa, inquieta ou até exausta, especialmente nas primeiras horas da manhã, o remédio arsênico album é uma opção recomendada. Se a intenção é lidar com distúrbios emocionais, pode-se tentar o ignatia logo que os primeiros sintomas aparecem. Caso a angústia persista, o natrum mariaticum pode ser um próximo passo. Todos esses medicamentos devem ser tomados na sexta potência, 3 vezes ao dia, durante 2 semanas. Importante lembrar, se a depressão estiver acompanhada de pensamentos suicidas, é fundamental buscar imediatamente ajuda médica profissional. Florais de Bach. Os florais de Bach são uma outra abordagem que pode ser considerada. Se a depressão surgir após uma doença médica ou um período intenso de esforço físico ou mental, o floral olive pode ser útil. Em casos de depressão reprimida, que vem acompanhada de raiva reprimida, o mostarde é frequentemente aconselhado. Já quando a depressão é provocada por rancor ou amargura, o floral willow é o indicado. Para aqueles que lidam com a falta de confiança, o larte pode ser um bom aliado, enquanto o centauri é um ótimo para ajudar aqueles que colocam as necessidades dos outros acima das suas próprias. Para indivíduos que se encontram em um estado de desespero, especialmente no campo espiritual, o Sweet Chestnut pode ser um benefício, ajudando a enfrentar as mudanças da vida e trazendo um pouco de ânimo para quem está apático. Hidroterapia. Os hidroterapeutas têm compartilhado a eficácia de métodos como a sauna e as fricções vigorosas para algumas pessoas que lutam contra a depressão. Essas técnicas de relaxamento e desintoxicação não apenas ajudam a aliviar os sintomas, mas também promovem uma sensação de bem-estar. Acupuntura.
Quando se trata de acupuntura, a depressão é frequentemente vista como um resultado de um desequilíbrio energético nos rins, no baço e no coração, segundo a medicina tradicional chinesa. Em uma abordagem inicial, existem 2 pontos de acupuntura que costumam ser tratados: o 5C, que deve ser tonificado de forma intensa, e o 4R, que deve ser tratado com uma técnica de dispersão. É crucial que o diagnóstico seja preciso para que o tratamento atinja os pontos exatos. Quanto mais cedo a depressão for abordada, melhores são as chances do resultado ser positivo. Em outros casos, a acupuntura pode ser utilizada como um complemento a outros tratamentos. Aromaterapia. A aromaterapia, especialmente quando combinada com massagem, é vista como uma abordagem eficaz para aliviar os sintomas da depressão. Vários óleos essenciais, como de manjericão, sálvia, alecrim, rosa, camomila romana ou macela, tomilho e essência de rosas, são considerados benéficos. Para obter os melhores resultados, recomenda-se inalar esses óleos profundamente usando um pedaço de pano em intervalos regulares. Como alternativa, você também pode adicionar de 6 a 8 gotas de um desses óleos essenciais à água do banho, criando uma experiência relaxante e aromática. Autossugestão e hipnose. Terapeutas que trabalham com autossugestão e hipnose relatam ter alcançado sucesso no tratamento de diversos casos de depressão, utilizando essas técnicas para ajudar as pessoas a acessar e alterar padrões de pensamentos negativos. Massagens. Não podemos esquecer os benefícios da massagem, cujos efeitos relaxantes e agradáveis são amplamente reconhecidos como um auxílio importante para aqueles que enfrentam a depressão. Através do toque, a massagem pode liberar tensões acumuladas e proporcionar uma sensação de alívio, promovendo um estado de bem-estar que pode fazer uma diferença significativa na vida de quem sofre. Essas são algumas alternativas na nossa conversa sobre a depressão e as diferentes abordagens que podem ajudar. Espero que você tenha encontrado informações valiosas e que, de alguma forma, tenha se sentido acolhido e compreendido. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa jornada e que é totalmente normal buscar ajuda e explorar diferentes caminhos para o bem-estar. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, não hesite em procurar apoio, seja de profissionais ou através de métodos alternativos que podem fazer a diferença. A saúde mental é uma parte fundamental da nossa vida e merece atenção e cuidado. Se você gostou do conteúdo de hoje e quer se aprofundar mais em temas como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal Biohack Humano. Aqui vamos continuar explorando diversas questões relacionadas à saúde mental, tratamentos e bem-estar, sempre com uma linguagem acessível e acolhedora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos nessa jornada rumo ao autoconhecimento e à superação.